Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo das 6, o seu programa de quarta-feira de saúde, medicina e prevenção, né? Meu nome é Dário Santucho, sou cardiologista, estou apresentando o programa de hoje, né, desta quarta-feira. Estamos ao vivo neste momento pela TV aberta no canal 16.1, na rede Sim FM 106.1 e nas redes sociais, nas plataformas digitais como YouTube e Facebook. No YouTube é importante que você cadastre lá no nosso canal, acione o sininho para toda vez que a gente entrar ao vivo, você seja acionado, né? E use também para interagir conosco a hashtag Bate-Papo das 6, só com 6 no final número, e não escrito, né? Isso é importante para a gente, para interagir, sugerir pautas e etc. Isso nas redes sociais. Bem, hoje o tema é muito importante, é muito comum. Nós vamos falar sobre dores nas pernas, cansaço nas pernas, e para isso, né, como de tradição do programa, a gente traz excelentes especialistas na área, né? Hoje quem está conosco aqui é a doutora Thaís Colodete, que é reumatologista, trabalha conosco no Hospital Rio Doce, atua no consultório particular, na região e etc. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada, Dário. Isso aí. E juntamente com ela, o doutor Ricardo Perrone, que é cirurgião vascular, também está inovando o tratamento aí do aneurisma e etc. na cidade. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, Dário. Boa noite a todos. Isso aí. Antes da gente iniciar a nossa temática, né, vamos atualizar os números do Covid, do Corona, né, do Covid-19, do Corona na nossa cidade. Isso foi liberado pela Secretaria de Saúde e também pela CESA. Nós temos hoje em Linhares 493 casos confirmados, né, 11 óbitos, uma média de 30 pacientes internados e 237 pacientes que estão em isolamento em casa, né? O bairro mais acometido em Linhares continua sendo o Interlagos, seguido do centro, né? O Interlagos com 64 casos e o centro com 49, né? E é isso aí. O grupo, né, o Bate-Papo, o programa Bate-Papo da CES, se solidariza aí com todas as famílias, com a sociedade que está sendo acometida por esse mal, né, e aí nós vamos vencer, que é o coronavírus. Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso tema, né? E antes disso, uma situação que é muito comum, antes da gente falar de dores nas pernas, né? Uma situação que é muito comum no meu consultório, às vezes é uma confusão do que é o especialista, né? Dos nomes, né? Cardiologia é muito fácil, cardiologia, coração e etc. Mas, por exemplo, o reumatologista, qual que é a área, o que é o reumatologista, doutora Thaís? Quais são, assim, os principais exames, a principal área de atuação do reumatologista? Você poderia explicar isso para a gente? Claro. Então, pessoal de casa, né? Às vezes as pessoas não sabem quando que devem procurar um reumatologista. Então, nós, reumatologistas, nós tratamos de diversas doenças, tá? A gente trata de doenças autoimunes, que são aquelas doenças que têm uma desregulação do nosso sistema imune, né? E ele começa a se atacar as nossas próprias células. As doenças mais comuns são o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, né? Entre outras doenças autoimunes. Nós também temos as doenças degenerativas, né, que ocorrem por um desgaste da nossa cartilagem. Então, a conhecida artrose, essa todo mundo conhece bem. Bem conhecida, né? A gente pode ter artrose em qualquer articulação, né, muito comum, quadril, joelho, ombros. A gente também tem as doenças que a gente chama de doenças de reumatismo de partes moles, né? Que é aquelas doenças que acometem as nossas bursas, que é as bursites, os nossos tendões, que são as tendinites, né? Os músculos, a gente tem muita contratura muscular, isso pode ocorrer também em qualquer parte do nosso corpo. A gente também tem um grupo de doenças que a gente chama daquelas de metabolismo ósseo, né? Que é muito conhecida como osteoporose, né? É uma mais clássica desse grupo de doenças, que a partir de uma certa idade, a mulher pós-menopausa, a gente começa a ter um risco de fratura. Então, a gente precisa ter um cuidado nesse grupo de risco, tá? É uma especialidade assim, bem complexa, ela é sistêmica, que a gente chama, né? Ela atua no organismo inteiro, nas articulações, no osso, né? Sim. Isso aí. E, doutor Ricardo, pegando o mesmo sentido aí da pergunta, e o cirurgião vascular? O que é mais comum? O que
qual que é o grande nicho, ou seja, o que você mais mexe no seu consultório, no pronto-socorro, desculpa, no hospital? Então, Dário, essa pergunta é importante porque é importante a gente diferenciar o cirurgião cardiovascular do cirurgião vascular, que é uma dúvida que é muito comum no consultório. O cardiovascular cuida do coração. O vascular já vai cuidar da circulação sanguínea como um todo, do corpo inteiro, da parte da arterial e das veias. Então, as doenças que a gente mais encontra no consultório são as doenças venosas, de varizes, trombose, insuficiência venosa, a parte de algumas manchas na pele, algumas lesões dermatológicas vêm da parte vascular, e a parte arterial, que é a parte onde a circulação não chega aonde tem que chegar. Por exemplo, aterosclerose das carótidas, que é o entupimento da artéria que leva o sangue do coração para o cérebro, o entupimento das artérias das pernas, onde pode dar dor nas pernas, que é até o tema de hoje. Então, é uma área que a gente aborda e toma conta, assim mesmo, né, de toda a circulação do corpo do paciente. Também é uma especialidade bem sistêmica que a gente fala, você ocupa tudo, né, de cabeça e etc. Né? Isso aí. Tem algum exame específico que o vascular faz? Tem alguns, na verdade. O que a gente mais faz é o Doppler, que é o ultrassom dos vasos, que a gente consegue identificar se tem alguma lesão. Na veia a gente vê a funcionalidade das válvulas, na artéria a gente consegue ver se tem as placas de ateromos, entupimentos, né? E também tem as arteriografias, que são exames feitos mais na parte hospitalar. Como se fosse o cateterismo do coração, só que de outras, né? Exatamente, é o cateterismo do corpo. Do corpo, exatamente. É isso aí. Isso aí. E vocês fazem angioplastia também, igual a cardiologia. A gente faz também. Isso. E doutora Thaís, tem algum exame específico que só a reumato faz? Não só a reumato, né? O foco mais, algum... A gente tem uma gama, né, de exames, né? Como a reumato ela é uma especialidade que também envolve outras especialidades, então a gente tem tudo, né? Porque as doenças reumatológicas, elas podem acometer qualquer parte do nosso corpo. Então, na parte articular, a gente usa muito o ultrassom, né? Um ultrassom articular, que ele é voltado para avaliar essa articulação com um olhar diferente do ortopedista, né? Um olhar mais inflamatório, porque a gente busca mais inflamação dentro da articulação, mais destruição articular, tá? E a ressonância, né? A ressonância vem muito para ajudar a gente também nesses reumatismos de partes moles, para a gente ver as tendinites, as bursites, elas ajudam bastante. Ajuda bastante, né? E vamos então focar agora, né, depois dessa introdução, as dores nas pernas ali são órgãos teoricamente simples, né? Assim, os membros inferiores, é isso que os médicos falam, né? Só que envolve vários problemas, desde o quadril, né? A gente tem pele, tem pelo, tem músculo, tem artéria, igual a gente já discutiu, veia e etc, né? E assim, pelo menos eu, toda vez que tenho que raciocinar uma dor na perna, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o trauma, ou seja, a pancada, né? Essa dor na perna, ela está associada à pancada de uma maneira mais popular, o que a gente chama de trauma, ou não? Você também parte desse raciocínio? Você acha que isso é importante para a gente pensar ou não, doutora Thaís? Sim, nós, como reumatologistas, a gente é bem investigativo, né? Então, a partir do momento que o paciente chega para a gente com uma queixa de dor nas pernas, a gente precisa realmente dar uma esmuciada nessa queixa. Então, entender se essa dor na perna ela surge em que momento, se é em repouso, se é andando. Isso vai ajudar a gente a pensar em determinadas patologias. Se essa dor na perna envolve algum processo inflamatório, então se tem vermelhidão em algum lugar, se tem inchaço em algum lugar, se esse local está quente, né? Se essa dor migra, uma hora dói em um lugar, uma hora dói em outro lugar. Isso ajuda a gente a pensar nas doenças. Por exemplo, a fibromialgia, né, que é uma doença que pode dar muita dor nas pernas. O que acontece com essa perna é que tem uma sensibilidade aumentada à dor, né? E o paciente ele reclama de um cansaço na perna, uma dor que uma hora dói mais a perna direita, uma hora dói mais a perna esquerda, e a gente começa a diferenciar a partir da queixa que o paciente traz. Então, o que guia mais nós, reumatologistas, é a queixa do paciente, como que ele traz essa dor. A informação, né? Sim. Uhum. Isso, o vascular, quando pega trauma, é alguma coisa mais agressiva, né? Acidentes e etc. Isso aí, porque tem o trauma leve e tem o trauma mais grave. E como a doutora Thaís falou muito bem, dependendo
do que for a doença, vai dar sintomas diferentes, assim como o trauma leve e o trauma grave. Então, se a dor... E o trauma pode pegar tanto a pele, os músculos, a gordura, o osso. Então, todo o exame físico tem que ser voltado para identificar o que está doendo, por que está doendo e como que a gente vai tratar isso aí. A conversa com o médico é muito importante, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa... A população em geral acha que um exame vai resolver. E às vezes não, né? O exame pode até atrapalhar, né? Desde que tenha que ser encaminhado. Qual que é a dor na perna ou o cansaço, vamos dizer assim, mais comum dentro do espectro reumatológico, vamos dizer? A paciente chega para você lá no seu consultório com dor na perna. O que é mais frequente, mais comum? É a fibromialgia mesmo? Ou não? A fibromialgia é bem comum, mas das doenças reumatológicas, a gente tem a mais comum é a artrose, né? Artrose. Uhum. Ela comete uma população maior, já uma população mais idosa. E, às vezes, esse paciente ele tem dificuldade mesmo em relatar como que é a dor, porque isso também não é fácil, né? A gente exige isso do paciente, mas não é fácil falar de dor. Às vezes, o paciente se confunde como ele tem que relatar essa dor. Então, a artrose, ela ocorre por um desgaste, né, da nossa cartilagem. E o osso começa a ficar roçando um no outro. Isso gera atrito, né? Esse atrito gera um processo inflamatório dentro da articulação. Vamos colocar aí o joelho, né, que está nas pernas. Isso. Então, esse processo inflamatório dentro da articulação, isso vai gerar um inchaço dentro da nossa articulação, pode ficar quente e dolorida, né? No joelho, a gente até tem uma situação que é relativamente até frequente, que é pela formação desse processo inflamatório, esse líquido aumentado dentro do joelho, a gente forma um cisto, que é o cisto de Baker. Muitos pacientes fazem ressonância e vê um cisto de Baker na ressonância. Esse cisto, então, ele ocorre por aumento do processo inflamatório dentro da articulação, tá? Isso é uma resposta à inflamação dentro do joelho. E esse cisto, em algumas situações, ele pode romper. E quando a gente tem uma ruptura desse cisto, ele escorre esse líquido para dentro da panturrilha, né? Desce pela nossa perna. E até confunde muitas vezes com uma doença vascular, que é uma trombose na perna. Então, isso é uma situação diferente e é importante entender a queixa do paciente. Então, ele já tinha uma dor prévia nesse joelho, essa dor piorou, esse joelho vinha inchado e esse cisto rompeu e levou esse inchaço na perna, que não é por uma trombose, mas sim por uma ruptura de um cisto de Baker. Que interessante, né? O desgaste tem como... a principal causa desse desgaste, assim? A principal causa, isso tem um componente genético, né? Importante, uma história familiar de artrose, a gente vê isso, né? Acontecendo, e também a obesidade, né? A obesidade, ela sobrecarrega as nossas articulações, então a gente vai ter uma perda da nossa cartilagem mais rápido, tá? Gera uma dor e gera sintomas, né? Sim. E no caso do vascular, quando alguém chega no seu consultório, é claro que a gente está falando direcionado para a especialidade, que a gente está tentando fazer uma conjunção, né? Aqui, para completar, faltava um ortopedista e um neuro, né? Para a gente falar assim, vamos fechar o membro, né? No vascular, o doutor Ricardo, o que você pensa primeiro ou o que é mais frequente? Comum, né? Isso. Então, o que é mais frequente, sem dúvidas, é a dor de insuficiência venosa, que são mulheres que sentem dor principalmente no final do dia, mais antes de dormir, de noite, que a perna incha, uma dor que é tipo em queimação, que é muito importante assim, definir isso, porque é bem característico. É uma dor em queimação, que pode estar junto com um edema, um inchaço do tornozelo, né? Então, essa é a parte mais comum que a gente aborda, que é causada por uma insuficiência venosa, que causa varizes, os vasinhos, tudo isso a gente consegue observar no consultório. Tem outras causas de dor, mas essa é a mais comum. E até legal a doutora Thaís ter falado do cisto de Baker, porque muitas vezes as pacientes têm os vasinhos, mas são vasinhos leves, uma doença bem inicial, que a gente não daria essa dor. Então a gente faz o Doppler para ver as veias, e sem querer a gente passa ali pela articulação e vê que tem um cisto ali. Então são doenças que elas se complementam, na verdade, as duas especialidades. Então, um mesmo paciente pode ter tanto a insuficiência venosa, quanto uma doença reumatológica, quanto uma artrose. Então, as doenças, podem ter várias doenças no mesmo paciente, na mesma perna. Então, por isso que é bastante difícil a gente caracterizar só falando. Tem que realmente examinar. Uhum. E sobre, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Sobre aquela questão da má circulação que eles falam, né? Que é ligado
muito ligada à coronária também, que é o colesterol, o cigarro, a mudança, aquela questão do jeito de viver, obesidade, etc. Existe isso também na vascular, né? Com certeza. É importante a gente diferenciar que existe a circulação arterial e a circulação venosa. A arterial é aquele sangue que sai do coração e vai para o corpo. E aí esse sangue com nutrientes vai nutrindo o corpo e o funcionamento dele. O retorno venoso, que é a circulação venosa, ele traz esse sangue do corpo de volta para o coração e para o pulmão para ele ser nutrido novamente. Então, na parte arterial, que é o que tem essa combinação com a circulação do coração, existe esse problema de insuficiência arterial, que é o acúmulo de colesterol, a formação de placas e um entupimento dessas artérias. Isso pode dar dor, a dor nos membros a gente chama de claudicação, né? No coração seria uma angina, então tem essa bastante correlação. E é claro que o hábito de vida é fundamental nesse controle, na prevenção e até no tratamento. Fazer atividade física, dieta saudável, evitar muita gordura, não fumar principalmente, né? A aterosclerose, né, que é aquela doença que ela não é reservada ao coração, ela é sistêmica, né? Isso. Então, do mesmo jeito que atinge a sua perna, atinge o coração... Atinge o cérebro, pode dar um derrame, um AVC, né, que também é super importante. Isso aí. E eu estava vendo que o cigarro também ele tem muito a ver com a questão reumatológica, né? Sim, ele é o nosso vilão. São gatilhos para tudo, né? É claro que eu estudei antes, né? Qual doença, assim, o cigarro? O cigarro ele já inflama todas as artérias nossas e etc. Mas o cigarro ele tem alguma situação específica da reumatologia? Sim, a gente tem artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide, ela é bem associada ao cigarro, tá? Como um gatilho para desenvolver a doença e até para não resposta ao tratamento. Então, o que é artrite reumatoide, né? Isso. Vamos começar por aí. A gente pegou um tema muito amplo, que a gente está dando várias, né, para tornar interessante, claro. E a gente vai esmiuçando para a população, vamos dizer assim. Para entender. Então, a artrite reumatoide é aquela doença... É o protótipo, né? Um dos protótipos das doenças autoimunes, né? Então, é uma doença inflamatória, crônica, autoimune. Então, o nosso próprio corpo ataca as nossas articulações. E quais articulações que ela gosta? Ela gosta das pequenas articulações. Então, gosta de mão, punho, tornozelo e pé. Pode pegar joelho? Pode, mas ela gosta mais dessas articulações. Então, esse processo inflamatório dentro da nossa articulação, isso leva a uma destruição da nossa articulação. E aí é quando as pessoas olham aquelas fotos antigas, as pessoas com deformidades nas mãos, né, as mãos tortas, é a artrite reumatoide que causa isso. Hoje, graças ao avanço da reumatologia, ao avanço das medicações, a gente tem várias drogas, né, que a gente chama de drogas modificadoras da doença, e o cigarro entra aí. Aqueles pacientes que não respondem bem ao tratamento, que são tabagistas, a gente precisa que eles parem de fumar, tá? Porque isso tem a ver com a falha ao tratamento. Às vezes não é só o medicamento que precisa ser otimizado. É como se o cigarro continuasse desencadeando uma resposta inflamatória e fazendo perpetuar essa inflamação dentro da articulação. Ele é um gatilho para muitas vezes, né? E a artrite, ela é igual a hipertensão, né? Ela não tem cura, isso, mas tem um bom controle, né? Sim, a gente consegue controlar muito bem. O avanço de vocês nesse termo aí, essa tecnologia medicamentosa, revolucionou. Hoje a gente tem medicações sintéticas, né? O metrexato é uma droga bem conhecida, até pelos pacientes em casa, mas hoje a gente também tem os imunobiológicos, né? E cada dia vão surgindo novas drogas para controle da doença. E quanto mais cedo esse paciente faz o diagnóstico da doença, mais rápido a gente institui um tratamento e menor o dano articular, que esse é o objetivo, né? O nosso objetivo hoje é que os pacientes com artrite reumatoide, a mão seja igual e a gente não consiga diferenciar de do paciente que não tem artrite reumatoide. Quanto mais cedo, mais rápido a gente consegue fazer com que isso aconteça. Isso aí. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. A gente viu que a gente esmiuçou bastante coisa, mas tem ainda o pé, tem a gota, né? Tem bastante tema para falar de pernas. E a gente volta com a doutora Thaís Colodete, reumatologista, e o doutor Ricardo Perrone, cirurgião vascular, no próximo bloco, falando mais de pernas, dores nas pernas e as suas inúmeras patologias.
Olá, retornamos ao segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje o tema é bem amplo, né? Dores nas pernas. E nós conjugamos dois especialistas que se complementam na investigação de algumas dores nas pernas. E a ideia nossa aqui da direção foi, por conta de alguns casos que aconteceram de vasculite, é isso que a gente vai falar. E para isso está aqui conosco o doutor Ricardo Perrone, vascular, e a doutora Thaís, reumatologista, né? Sobre vasculites, que foi o grande gatilho, né, que nós tivemos alguns casos recentes. Né? O que é essa vasculite, doutora Thaís? Então, a vasculite, o nome já diz, né? Então, it, processo inflamatório. Então, vaso, uma inflamação no vaso. Então, o nosso corpo, ele desencadeia uma resposta inflamatória no vaso. Então, esse vaso, ele fica espessado, a parede desse vaso, por isso que a gente tem a vasculite, e o sangue que flui dentro do vaso é menor, né? Porque a parede está mais espessada, e a gente começa a ter as manifestações de acordo com o tamanho desse vaso. Então, a gente lembra que todos os nossos órgãos são supridos por vasos sanguíneos, então a vasculite, ela pode acometer qualquer parte do nosso corpo. Elas têm uma preferência, o nome dela é de acordo com o tamanho do vaso. Então, a gente tem as vasculites de grandes vasos, de médios vasos, de pequenos vasos. Então, a gente tem vasculite, né, esse processo inflamatório em vasos, por exemplo, cerebrais, né, artéria temporal, é uma doença que ocorre também, e as vasculites, por exemplo, de pequenos vasos. Aí a gente pode falar agora, aproveitando na perna, em que a gente tem umas manifestações cutâneas, né? O paciente que tem vasculite cutânea, que são esses pequenos vasos da nossa pele, ele pode ter, além da dor nas pernas, ele vai ter também manchas. É umas manchas geralmente mais avermelhadas ou um pouco arroxeadas, e elas queimam bastante, essas manchas. É uma característica da vasculite. Assim, é claro que vai precisar do médico, etc. Sim. Mas é uma mancha que queima. Ela é diferente de uma mancha de pigmento, de alguma coisa nesse sentido, né? Sim, é bem dolorida. E é bem dolorida também. E se a gente não tratar esse processo inflamatório dentro do vaso, ele pode até entupir o vaso. Então, de tanto que inflama essa parede do nosso vaso, ele pode se fechar. A partir do momento que ele se fecha, ele para de passar sangue, então a gente perde aquela área nutrida. Então pode ter a necrose também, que até ocorre nas doenças arteriais também, só que pelo mecanismo diferente, né? O Ricardo, ele obstrui pelas placas, né, de aterosclerose. As nossas doenças não, é pelo um processo inflamatório, e aí no caso da pele a gente pode perder o dedo, né, uma necrose digital ali, daquela onde tem a vasculite. Uma região específica. Sim, né? Pode formar úlceras nessa perna, começa com uma mancha, ela vai se aprofundando porque não tem suprimento sanguíneo ali, e aí vai descendo para as camadas mais profundas mesmo. É bem legal, né, essa questão. O reumatologista, ele é um médico sistêmico mesmo, né? Porque vasculite pode dar em qualquer parte do organismo. Né? É importante lembrar também que algumas vasculites dá ferida na perna, assim, várias feridas pequenas ou grandes, de tamanho diferente, espalhadas por qualquer parte da perna. Sim, isso muito comum. Muito comum. E muito comum também, para gente de hospital e etc., são aquelas flebitezinhas, né? Umas inflamações da veia, né? Uhum. Como se dá isso, doutor Ricardo? Como é que funciona essa questão de flebite? Então, existem algumas causas de flebite. Tem aquela flebite de punção, por exemplo, quando você vai tirar um sangue numa veia, ou você fica internado, fica com aquele acesso ali, aquilo pode inflamar, e essa veia fica dolorida, fica endurecida, ela pode entupir, e dá aquela dor regional de inflamação, né? Fica magoado ali. Isso é uma tromboflebite de acesso, que a gente diz. Então é mais comum e é mais simples, mais leve, a gente consegue controlar. Mas tem tromboflebite de veias maiores, por exemplo, de uma safena, de uma variz que está bem dilatada, e aí causa inflamações bem maiores nessas regiões. Causa o entupimento da veia, um endurecimento da pele, como se fosse uma trombose mesmo. Só que não é a trombose venosa profunda, é a trombose de vasos mais superficiais. Mas que pode evoluir para uma trombose profunda. Porque todos esses vasos superficiais, eles se ligam em algum momento com os vasos mais profundos. Se essa inflamação sai do sistema circulatório superficial e vai para o profundo, pode causar uma trombose venosa. Uma trombose. Então o sangue sai do coração, irriga todos os tecidos do organismo, e ele volta como essas veias, vênulas,
E aí essas que entopem pequena flebite. Isso, quando ele volta em várias vezes pequenas, vezes médias, vezes grandes, vezes que fica perto da pele, vezes mais profundas. Geralmente, as maiores vezes que são responsáveis pelo maior fluxo de sangue retornando nas pernas são as vezes profundas. E as vezes superficiais, até 20% do retorno venoso pelas superficiais, 80% para profunda. Quando entope profunda, que está o grande perigo. Porque existe o risco de tromboembolismo, que é quando esse trombo vai para o pulmão. Os sintomas são piores também, né? Então é aí que a gente tem que diferenciar uma tromboflebite de um vaso menor de um vaso maior. Entendi. E vamos para o extremo agora, a trombose. Então, que a gente tem tanto medo, né? Vamos dizer assim. Qual o sintoma da perna ali que te dá o feeling ou que você quer alertar a população sobre trombose venosa profunda? Né, é bem legal essa oportunidade de explicar, porque é importante diferenciar a dor da varizes e a dor da trombose, porque eles são de gravidades diferentes, de tratamentos diferentes. Na varizes, a dor é aquela que eu falei, uma dor em queimação, um peso nas pernas, um cansaço, que pode acontecer durante o dia inteiro, mas piora no final do dia, melhora se você deitar e botar os pés para cima. Então tudo isso é da varizes. Na trombose já é diferente. É uma dor geralmente aguda, ou seja, de uma hora para outra, subitamente ela aparece, e acompanhada de um edema. Geralmente esse edema é unilateral, ou seja, uma perna fica diferente da outra. A perna que está com trombose, ela incha. E esse inchaço por quê? Porque como entope a circulação, o sangue que era para retornar não retorna. Então aquele sangue parado, onde ele não está voltando, a perna incha, a perna dói, a perna pode mudar de cor, às vezes pode ficar mais azulada ou avermelhada, às vezes até mais esbranquiçada, mais pálida, depende de onde que está sendo essa trombose. E um dos riscos disso é parar a circulação ali e essa trombose só ir progredindo e piorando. Além do tromboembolismo pulmonar, que a gente tinha conversado antes. Uma consequência, né? É. Todo mundo lembra fala assim, a embolia pulmonar. Isso. Tem muito correlação. A embolia pulmonar, nesse caso, é quando esse trombo, que está numa veia grossa, ele se solta e é levado pela circulação até o pulmão. No pulmão, ele entope as veias do pulmão e atrapalha a troca gasosa. Ou seja, o sangue para de ser oxigenado, então o paciente não consegue respirar. E aí é um quadro muito mais grave, porque pode ter uma insuficiência respiratória grave, o paciente pode precisar de CTI e às vezes até a óbito. Falta de ar, Isso. né? Fica cardíaca, ofegante, exatamente. E aí você, claro que eu sempre aqui estou puxando para o meu lado, né? O grande diferencial do cardíaco para o vascular, vamos dizer, é isso aí. Quando eu vejo uma perna só, opa, é vascular. Se eu vejo as duas inchando, aí pode ser meu. Pode ser, né? Outras coisas. Pode ser meu, isso aí. Tá ótimo. Thaís, doutora Thaís, e sobre fibromialgia, que é muito comum também, né? Quais são as características da fibromialgia? O que a gente deve levar em consideração, né? Porque também dá dor na perna e dor importante, né? Então, a fibromialgia, primeiro que ela é uma doença benigna, né? Ninguém morre de fibromialgia, apesar de sentir muita dor. Isso é importante os pacientes em casa saberem disso, né? Porque de tanta dor, os pacientes costumam achar que é uma doença maligna, porque a dor é muito importante, uma doença óssea, né? Mas é uma dor muscular difusa, então o corpo inteiro dói. Por que isso acontece, né? No nosso corpo a gente tem substâncias tanto de prazer como de dor. E, de repente, é como se o nosso corpo produzisse mais substância de dor do que de prazer. Então, essa desregulação de substância é que gera a fibromialgia, tá? Essa dor no corpo inteiro. Isso acontece por uma centralização da dor. Então, uma dor que era localizada, vamos colocar aí no joelho, o nosso sistema de tanto liberar substância de dor, ele centralizou, então dói agora o corpo inteiro. E junto com a dor, vem outros sintomas, né, que são importantes. Então, a gente vem com alteração do humor, então o paciente pode ter sintomas de ansiedade, ou um quadro depressivo. Ele tem muita fadiga, então um cansaço, né, uma indisposição para fazer as coisas, ele acorda sempre muito cansado, o sono não é um sono bom, é um sono que a gente fala que é um sono não reparador, ele dorme e acorda como se não tivesse dormido. Dormi, mas eu acordei toda dolorida, isso é bem característico da fibromialgia, tá? E tem algum diagnóstico? Eu acho muito difícil o diagnóstico de fibromialgia, né? Como que você fecha o diagnóstico? Tem algum exame específico? Você faz algum tipo de rastreio? Como é que funciona isso? Assim, mais uma vez, a gente está falando para a população leiga,
e acaba que o nosso linguajar, às vezes, fica muito técnico, né? Mas o que a fibromialgia, como é que você descobre ela no consultório, vamos dizer assim? O diagnóstico é clínico, né? Apesar de muitos sintomas, é clínico. Então, a gente tem um quadro de pelo menos 3 meses de dor. Então, quando a gente tem um quadro mais agudo de dor que começou uma semana, a gente já deixa a fibromialgia um pouco mais de lado. Vamos pensar em causas de dor aguda, né? É uma causa de dor crônica. E junto com a dor vem toda essa constelação de sintomas. Então, naquela conversa que a gente tem, naquele bate-papo, a nossa anamnese com o paciente, é que a gente dá o diagnóstico de fibromialgia. Exames a gente pede? Pede. A gente pede exames para descartar doenças que podem causar sintomas parecidos com a fibromialgia. Não são obrigatórios pedir, tá? Se o médico reumatologista não quiser pedir, também não está errado. Mas a gente geralmente pede para descartar. Por exemplo, um hipotiroidismo, que o paciente pode ter, uma deficiência de vitamina D, com alteração do metabolismo ósseo, uns exames de parte de inflamação. Então, a gente geralmente pede para descartar que são sintomas que podem estar confundindo, né? Às vezes o paciente pode ter uma outra doença com sintoma parecido com fibromialgia. Eu tenho uma dúvida da fibromialgia, até é bom para a gente bater esse papo. Claro, porque fica à vontade. se tem alguma coisa a ver. As pacientes que eu vejo que às vezes aparecem com que eu suspeito de fibromialgia, geralmente são mulheres de meia idade, 30, 40, 50 anos, e tem um humor mais depressivo, é aquela senhora que fica em casa mais chateada, mais triste, tem dor no corpo todo. Tem alguma coisa a ver da questão dessa depressão com a dor? Sim, a gente tem uma prevalência também nas mulheres, e essa é a idade mesmo, né? Adulto jovem que a gente considera. Podemos ter no idoso, mas também podemos ter na criança, mas é mais comum a mulher e nessa idade aí do adulto jovem, seus 30, 40 anos. Mas aí. tem relação com essa parte de depressão também? Sim, isso faz parte do sintoma, tá? Para ter fibromialgia não é só dor, tá? Antigamente, né, é que às vezes a gente aprendeu lá na faculdade lá atrás a gente tinha os tender points, né, que são os pontos dolorosos. Então, para fechar o diagnóstico de fibromialgia, precisava de ter tantos de pontos dolorosos. Mas estudando a fibromialgia, hoje a gente entende que é uma doença muito mais complexa do que dor. Então, a dor, ela gera essa alteração do humor, ela gera essa alteração do sono. A gente pode ter, por exemplo, disfunção de ATM, tá? É muito comum. Queixas de cefaleia, uma cefaleia mais tensional, ela vem acompanhada na fibromialgia. Queixas de vertigem, até para o cardiologista, para você, vai chegar pacientes com queixas de palpitação, dor no peito. E tudo isso faz parte também dos sintomas da fibromialgia. Ela tem cura, fibromialgia? Ou tem controle? Como é que é? Também é igual a hipertensão, tem que tratar direitinho. Eu falo que o paciente que quer ter cura da fibromialgia depende muito dele, né? Porque como é um desbalanço de substância, é super importante o autoconhecimento. Então, a gente precisa conhecer aqueles fatores que nos geram dor, aqueles fatores que são estressores, né? Então, a gente precisa aumentar as nossas substâncias de prazer. Só remédio faz isso? Não. A gente faz isso através de atividade física, a gente faz isso através de uma psicoterapia. Então, isso é super importante no tratamento. A gente usa medicamentos que são antidepressivos, com o objetivo de aumentar essa substância de prazer, e usa medicamentos que diminuem a substância de dor. Mas só remédio vai curar a fibromialgia? Não vai curar. Então, depende daqueles 80% do paciente de fazer atividade física, de se autoconhecer, de procurar os fatores que te estressam. E a gente fala que o mais importante não é um trauma grave, não é um acidente de carro, são aqueles estresses do dia a dia, que a gente precisa lidar todos os dias. Isso que a gente precisa cuidar, tá? Isso que leva a fibromialgia. Entendi. Tem uma frase bacana que é para ter cura, né? Ou seja, na verdade a palavra aí cura não como curar de não ter mais doença. Quem tem que melhorar primeiro é o paciente, né? Ele que tem que ter esse objetivo de querer mudar, porque a fibromialgia tem que ter um acompanhamento muito de perto do reumatologista, né? Sim. Eu tenho casos na família e vez ou outra elas, né, descompensam e aí vai ver, tô 1 ano sem ir no reumatologista. Então, essas coisas acontecem. O mais engraçado é que eu tenho pacientes que hoje elas falam, não, estou ótima na minha fibromialgia, mas eu não posso ficar sem fazer atividade física. Então o paciente já se conhece, né? Com o tempo ele começa a conhecer aquilo que faz bem e aquilo que prejudica. E a gente tá junto, né? Tá junto para que o paciente fique bem, que o nosso objetivo é qualidade de vida, né? Porque com dor a gente não tem qualidade de vida. Isso é o mínimo que o médico tem que fazer, tirar a dor, né? Exatamente. É isso aí. Olha só, nós terminamos o segundo bloco
e vamos encaminhar para o terceiro. No terceiro, a gente vai falar um pouco de como evitar as principais, as patologias, as doenças que a gente citou, né? E continuamos aqui com esses excelentes profissionais que vêm mudando aí o tratamento da medicina linharense. Doutora Thaís Colodete, reumatologista, e doutor Ricardo Perrone, cirurgião vascular. Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje falando sobre dores nas pernas e várias patologias, tanto sistêmicas quanto localizadas nas pernas, né? Nós estamos hoje presentes com a doutora Thaís Colodete, reumatologista, e doutor Ricardo Perrone, que é cirurgião vascular. Pela internet aqui, pelo YouTube, no chat do YouTube, né, nós temos duas perguntas. A primeira foi direcionada à fibromialgia que a gente conversava antes. A Cristina Aparecida Guarnier Cravo pergunta como acontece o tratamento da fibromialgia. A gente já deu algumas pinceladas, mas tem algum direcionamento, medicação, alguma coisa mais específica que você queira acrescentar? Ou não? É mudança não. Aquele tratamento, exercício físico. A gente tem as medicações, né? O paciente, quando ele chega para a gente no consultório com fibromialgia, não adianta só a gente falar para ele fazer exercício, né? Porque ele está com muita dor, e com dor, como que eu vou fazer exercício? Então, a parte medicamentosa entra aí. A gente precisa dar um pouco mais de qualidade de vida para esse paciente nesse momento. Então, a gente usa medicamentos antidepressivos, não são qualquer antidepressivo, tá? Então, a gente tem antidepressivos que têm uma melhor resposta na fibromialgia. Tá? E a gente usa também medicamentos que eles são, de nome, eles são anticonvulsivantes, mas é importante o paciente em casa saber que não é para tratar convulsão, porque eles são medicamentos que diminuem a dor, então eles diminuem aquela substância de dor do nosso corpo, tá? E aí nesse tratamento a gente vai, junto com a parte medicamentosa, a gente vai orientar esse paciente que ele precisa fazer exercício físico, qualquer exercício físico. Mas a gente sempre lembra o paciente que quando ele começa a fazer exercício físico, a dor piora. Isso é comum, todo mundo, né? Que vai para academia, no dia seguinte está um pouco mais dolorido. Mas no paciente que tem fibromialgia, ele sente um pouco mais de dor do que a população que não tem fibromialgia. Então, ele tem uma sensibilidade maior à dor. Então, essa orientação ela é importante, que o paciente, quando ele vai fazer atividade física, ele tem que ser orientado a como fazer essa atividade física. Então, não pode ir para a academia e querer correr agora 30 minutos, 40 minutos, porque no dia seguinte ele vai falar, doutora, eu não levanto da cama. E é assim. Então, a gente tem que orientar, a gente fala go slow, start slow e go slow. Então, comece devagar, comece seus 15 minutos, 20 minutos, daqui 2 semanas você vai aumentar para 30 minutos, de acordo com o seu corpo. Porque essa resposta ao exercício ela é a longo prazo, esse aumento de substância de prazer que o exercício traz é ao longo do tempo, não é um dia de academia que vai me trazer isso. Então, a importância que eu quero com o exercício é a aderência, é ir para a academia com frequência, que é isso que vai mudar no tratamento do paciente com fibromialgia. Perfeito. Você dá uma melhorada para ele ir para a academia, vamos dizer, né? O objetivo principal. Tá, uma outra pergunta que nós tivemos aqui é da Lourdes Pandolfi. Ela perguntou qual o profissional, o reumatologista, o cirurgião vascular, que ela deve procurar por sentir dormências e dores nas mãos, e vamos alongar isso para os pés também, né? Mas mais localizado na noite. O que seria? A gente tem uma situação que a gente chama síndrome do túnel do carpo, que é uma situação até comum, né, que ela causa uma dormência nas mãos. Ela gosta principalmente desses 3 dedos, né, da nossa mão. E é principalmente à noite. Então, o paciente geralmente ele acorda à noite com a mão dormente. Ele balança a mão. É muito comum o paciente falar, doutor, eu acordo à noite e tenho que ficar balançando minha mão para passar a dormência. Isso ocorre porque a gente tem um nervinho, né? Eu não sei, claro, né, se é o caso que ela tem em casa, que a gente precisa examinar, palpar, fazer o teste para ver se existe uma compressão do nervo mediano, por isso que é síndrome do túnel do carpo, que existe uma obstrução, uma compressão do nervo mediano no túnel do carpo, né? Existem exames também que a gente faz para confirmar isso, a eletroneuromiografia, que vê os nervos, ou pode fazer um ultrassom também, que vai mostrar que o nervo mediano está mais espessado, isso mostra também que ele está
comprimido nessa região. Então, não sei se é o caso que ela tem em casa, mas pelos sintomas pode ser que Pode seja. ser, né? Vale lembrar também que, às vezes, a falta de circulação arterial pode causar a dormência, dor e dormência, principalmente. Não é muito comum ser em repouso, porque geralmente é quando a pessoa está fazendo mais exercício, a mão dói mais e fica mais dormente, mas, às vezes, dorme de um mau jeito, pressiona a artéria, obstrui esse fluxo de sangue, pode também causar isso. Então, é importante, principalmente, ela consultar com o médico para poder ele examinar e ver o que está acontecendo no caso dela. Isso, melhor. Tá ótimo, agradecendo aqui que foi esclarecido e etc. Linhares, e aí eu vou pegar uma outra situação. Linhares, através da Unicor e etc., ela é uma referência em alguns tipos de angioplastia mundial. Né? O CTO aí do Dr. João Eduardo, toda a equipe, claro, mas o Linhares tem esse know-how de angioplastia. E é muito comum também, no caso das doenças arteriais periféricas, que é um dos motivos de dor também, que você já deu uma explanada para a gente aqui, como diria. Quem tem má circulação, que era um dos títulos da nossa dores nas pernas, né? O sintoma, então, é quando ele anda, sente dor. E tem como tratar isso com remédio, ou com cirurgia, ou como é que funciona isso? Sim, com certeza. Quando o paciente sente dor nas pernas, pelo fator arterial, é quando o sangue não está conseguindo chegar onde ele deveria. E aí pode ser por uma obstrução, pode ser por uma malformação arterial e tudo. Para a gente identificar isso, seria um Doppler, primeiro, para a gente identificar qual artéria que está entupida ou que está querendo começar a ficar entupida. E um cateterismo também é uma opção, para a gente ver aonde que está acontecendo esse entupimento. Antigamente, os tratamentos eram feitos com cirurgias. As cirurgias das pernas, muitas vezes eram aquelas cirurgias longas, que tinha que fazer o corte da virilha até o pé, da virilha até o joelho, para poder fazer a reconstrução manual desse vaso. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer num procedimento muito menos invasivo, que é a angioplastia, que é colocar os stents, aquelas molinhas dentro da artéria, que a gente vence essa lesão e expande essa mola. Então, abre a luz da artéria para poder desentupir e o sangue circular melhor. Aqui em Linhares tem um tratamento de ponta feito na Unicor, tanto para artérias do coração, com o Dr. João, artérias do corpo inteiro, até as carótidas, que são as artérias que levam o sangue do coração para o cérebro, né? Mas na parte da perna, principalmente, a gente consegue fazer também com angioplastia, em vez das cirurgias que antigamente eram cirurgias muito extensas, né? Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Por isso que tem que fazer uma consulta, às vezes um Doppler, às vezes um cateterismo, para definir qual lesão que a gente está falando, né? Mas em grande parte das lesões a gente consegue fazer sem essa necessidade dessas cirurgias mais antigas. Aberta, etc. Isso. É passar um fio, obstruir ali desobstruir o que está bloqueando o sangue, né? Que a gente chama de artéria, é o sangue que vai para as estruturas, né? Perfeito. Eu acho o seguinte, que tudo isso que a gente está falando, acaba que a gente converge para um mesmo papel, né? O mesmo questão, vamos dizer, que a base fundamental de tudo seria a mudança do estilo de vida. Parece que todo programa a gente fala isso, que eu acho que é o mais importante, né? Mudar os fatores de risco, mudar o jeito como uma pessoa vive, a pessoa querer se ajudar, né? Igual a gente conversou na artrose, obesidade, né? Sim. Você quer falar um pouco sobre isso para a gente? De algumas medidas que a gente utiliza no consultório e conversa, né, insistentemente para melhorar a artrose, a fibromialgia e etc. Eu acho que não tem como tratar sem mudar o estilo da nossa vida em tudo, né? Até em relação à dieta, porque isso piora a dor também. Na artrose, que a gente tem um desgaste dessa articulação, então a gente precisa proteger a articulação, porque a articulação já está enfraquecida. Então eu preciso fazer tudo para proteger uma articulação que já é ruim. Então se eu tiver um peso, se eu estiver acima do meu peso, eu vou estar sobrecarregando a minha articulação, então eu vou fazer minha artrose piorar. Porque a artrose já é o desgaste. Se eu estou com mais peso, eu estou aumentando a carga em cima da minha articulação. Então, a gente reforça sempre a perda de peso, tá? Além só adianta eu emagrecer? Não. Eu preciso também fortalecer as estruturas em volta, né? O nosso aparelho locomotor não é só a articulação. Então, a gente tem músculo, a gente tem tendão, a gente tem ligamento. Então, se eu quero evitar de botar carga em cima da minha articulação, eu preciso que as minhas outras estruturas estejam fortalecidas. Então, eu preciso de uma musculatura muito boa do quadríceps, né?
pensando no joelho, né? Na artrose do joelho. Mas se eu vou falar em coluna, em lombalgia, que é uma situação muito comum, que os pacientes reclamam dos bicos de papagaio, e etc., a gente tem que fazer o fortalecimento também da nossa coluna, né? Que a gente chama do fortalecimento do core. Então, não tem como querer tratar só com remédio. Às vezes, os pacientes querem um remédio, né? Mas o tratamento envolve tudo isso. A gente usa remédio? Utilizamos. Utilizamos medicamentos que a gente chama de condroprotetores, medicamentos que vão proteger a nossa cartilagem, tá? Mas eles vão dar todo o resultado? Não adianta eu tomar um remédio que vai proteger minha cartilagem e eu continuar obeso e sedentário. Eu não vou melhorar da minha artrose e minha evolução vai ser para uma prótese daquela articulação. E até a resposta a uma prótese, né, com os ortopedistas, é muito melhor no paciente que está com peso adequado e com fortalecimento. A recuperação de uma cirurgia é melhor, a duração daquela prótese também é melhor. Obesidade. E para você, obesidade? Então, atrapalha muito? Atrapalha, com certeza, porque tanto a barriga um pouco mais aumentada, quanto a gordura das pernas e tudo, sobrecarrega a circulação, principalmente a venosa. Então, o retorno venoso tem que vencer uma pressão muito maior para vir com qualidade. Então, perdendo peso, você diminui essa gordura. Diminuindo a gordura, você diminui vários hormônios que são importantes também, porque diminui cortisol, diminui todos esses hormônios que fazem mal para a circulação e aumentando a musculatura, aumenta o retorno venoso. Por quê? A musculatura ela bombeia o sangue no próprio movimento, então melhora bastante a circulação, tanto arterial quanto venosa. E assim, é super importante orientar o paciente a fazer exercício físico, exercícios cardiovasculares, de correr, andar, caminhar, assim como musculação também ajuda bastante, os exercícios de fortalecimento, né? Então é bem importante. E a obesidade, para nós, né, praticamente vascular e cardiologia, aumenta LDL, triglicerídeo, né? E, contrapartida, quando faz atividade física, aumenta o HDL. Então, tudo que é o colesterol bom. Exatamente, HDL é o colesterol bom, LDL ruim, que é o que leva a esses entupimentos da angioplastia, etc. A atividade física você já pincelou aí pra gente muito bem, que ajuda em tudo, te dá suporte para tratamento, né? Sim. De fibromialgia. Cigarro. Eliminar o cigarro, com certeza, né? Gatilhos, né? Para doença articular, até para doença óssea também, a osteoporose, né? Então, o cigarro também é um fator de risco para osteoporose. A gente tem diminuição tem uma perda da massa óssea, né? Pelo cigarro. Então, o paciente precisa parar de fumar, né? A osteoporose é o risco de fraturar, esse osso vai ficando mais fraco e a partir de um impacto, um mínimo impacto, por exemplo, cair da mesma altura, né? Que a gente fala, esse paciente já tem um risco de ter uma fratura. E a nossa preocupação sempre é com as fraturas de quadril, tá? Colo de fêmur, tá? Isso. Outra situação, controlar bem as doenças de base, que a gente chama, né? As comorbidades, hipertensão, diabetes, tudo isso a gente tem que ficar bem alinhado, acompanhar bem com o médico, o cardiologista, com o vascular, que está tudo em confluência, né? Tem outra coisa assim, que cabe nesse tema de mudança de hábitos de vida, que é o paciente ter consciência de ter um acompanhamento médico. O médico ou de um profissional de saúde que seja. Por quê? Eu vejo, pelo menos no meu consultório, muitos pacientes que deixam para procurar a gente quando a coisa já está bem avançada. Às vezes por medo de não saber como que é o tratamento, tem medo de uma cirurgia, tem medo de ficar internado, então não procura o médico. E vale lembrar que a maioria dessas doenças que a gente falou agora não precisa de cirurgia, é feita com controle medicamentoso, só com remédio. A própria angioplastia já não é uma cirurgia igual a de antigamente. As varizes, hoje em dia, existem tratamentos que podem ser feitos no consultório, não precisa de cirurgia também. Então, sempre esteja atento de ter um acompanhamento, porque você chegando com a doença num estágio mais inicial, o resultado vai ser melhor, vai ser mais fácil de controlar e você vai ter um benefício muito maior. Exatamente. Mais alguma coisa sobre mudança de estilo de vida importante para a reumatologia, para as pernas, que vocês recordam aí? Dieta, né? Sim. Importantíssimo, questão de epigenética, etc. Hoje está muito em voga. Controlar o estresse, para controlar a pressão, a parte emocional também, né, na parte reumatológica, controle da pressão, controle do diabetes, que tem gente que o diabetes varia bastante conforme o emocional, que as pessoas falam, né? E, assim, ficar bastante esperto é isso. Ao tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, que muitas vezes é até mais importante. É o fundamental, né? É isso que falta. Bem, a gente já estourando o tempo aqui,
Queria agradecer muito, muito, muito. Palavras e considerações finais. Muito obrigado pela presença, doutora Thaís. Muito clara, elucidativa, excelente profissional. Muito obrigada a você pelo convite. Espero que o pessoal de casa tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E é isso aí. Doutor Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui e boa noite a todos. Isso aí. Bate-papo das 6, toda quarta-feira, às 6 horas, com reprises, né? E também fica disponível esse programa no YouTube. Um grande abraço, uma boa noite.